Voltando a falar sobre o livro de Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande. O capítulo 9 está falando sobre jejum. Jejum inclui a língua. Isaías 58 fala bem sobre o tipo de jejum que agrada a Deus. E isto inclui o falar injurioso, mas também dá grandes promessas. Tá? Se você ler esse capítulo, você vai ver que no final ele vai dar muitas promessas para você se você guardar a sua língua. A sua vida, a sua casa, a sua família, em tudo que pedires a Deus, Ele lhe concederá. Só que deixa bem claro no versículo 13 que não deves desviar o teu caminho, isto é, seguir a tua própria vontade. Não siga a tua própria vontade, sim a de Deus, e nem falando palavras vãs. E ele vai cumprir todas as promessas dele nesse capítulo para você, de Isaías 58. Então, né, ele está ainda dizendo, te deleitarás no Senhor, sustentando a todos nós, com a herança que é prometida por Deus, que são grandes, com certeza. A promessa de Deus é maior se a gente guardar a nossa língua, se falarmos coisas de Deus, falarmos para abençoar a vida das pessoas, se a gente tiver no propósito de Deus de nos guardar e não falar palavras vãs. Então aqui eu estou falando contigo, faça um propósito com Deus. Em jejuar de palavras, você irá crescer extraordinariamente diante de Deus. E com certeza você verá que o tempo de ouvir é muito precioso e enriquecedor diante de Deus. Pare para ouvir o seu filho, o seu companheiro, o seu amigo, para ouvir. E você vai ver que as suas opiniões, os seus palpites, quando você só ouve, às vezes não é de valor para a pessoa, não é aquilo que ela está esperando ouvir e nem há necessidade de falar aquilo que você quer falar. Entendeu? Então, nesse jejum de palavras, você vai ver como você vai se enriquecer quando você para ouvir a palavra. E todos têm suas opiniões, né? Todas as pessoas, nós temos que respeitar as opiniões das pessoas, sem criticar, sem falar nossa opinião. Então vamos ficar em silêncio quando nós estamos ouvindo as pessoas. Ouça, aprenda a ouvir. Esse é o teu jejum de palavras. Às vezes você, antes da pessoa concluir o que ela tem para falar, você já está falando em cima daquilo ou dando a sua opinião. Será que vale a pena? Escuta, às vezes a pessoa tem tantas outras coisas para falar e é o momento que ela tem para falar. E se ela está falando contigo é porque ela confia em você. Então, faça jejum de palavras. Se você ainda não consegue, peça a Deus, que Deus vai te dar sabedoria para fazer isso. Há necessidade em nossas vidas de fazermos jejum de palavras, de ouvirmos para nós também crescermos em Cristo Jesus, que nos guia a nossa vida, que nos dá todo o nosso, a nosso alicerce para vivermos. Então, e não se esqueça que Deus já sabe as palavras que você vai dizer antes mesmo de você as pronunciar. Então preste atenção, faça um jejum de palavras, Deus vai te abençoar ricamente. Amém? Que eu me incluo nisso, porque eu tive um tempo de ouvir. Eu não estava nem em jejum de palavras, mas eu me propus a ouvir o que as pessoas tinham para dizer. E eu cresci espiritualmente nisso, porque eu comecei a refletir aquilo que eu ia dizer. E eu não disse na hora. Então eu parei e refleti, puxa, se eu tivesse falado isso, talvez teria afetado a pessoa de forma diferente. E eu só ouvi e disse, glória a Deus, vamos orar. Em algumas situações eu tive que fazer isso, porque nem eu mesma sabia o que dizer para a pessoa quando ela concluiu o que ela quis dizer. Então eu peço para você, aprenda a fazer jejum de palavras diante de Deus. Peça a Deus te dar sabedoria nesse momento. Você vai se enriquecer grandemente. E você vai ver quanto Deus é poderoso na nossa vida quando nós deixamos de falar palavras vãs, que às vezes afeta a vida de outras pessoas. Deus abençoe a sua vida. Continue comigo. Tem mais alguns capítulos para finalizarmos. Joyce Meyer ressalta muito
neste livro sobre, né, difamar, palavras difamadoras, e eu vou falar sobre isso no próximo capítulo. Fica comigo. Deus abençoe você.